Olá, hoje é aula de matemática e matemática não é bicho de 7 cabeças. Vamos conversar hoje sobre geometria, formas geométricas. Vamos colocar o pendrive aqui na TV para vocês verem direitinho como começou essa história de geometria. Vivemos num mundo de formas e imagens. Elas estão presentes na natureza, na arquitetura e nas artes. O estudo das formas é um dos mais antigos ramos da matemática, denominado geometria. A pesquisa da geometria espacial pelos povos da Mesopotâmia, região situada no Oriente Médio, no vale dos rios Tigre e Eufrates, é datada desde aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e todo o conhecimento que temos hoje se baseia em documentos denominados papiros. Ao longo da história, o homem construiu templos, pirâmides, castelos, barragens e cidades, utilizando várias formas geométricas. As formas geométricas que eu lembro são o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. E um bom exemplo de geometria plana, as janelas e as portas, quando vistas de frente. Como vimos no VT e no depoimento dos estudantes, a geometria, as formas geométricas, estão presentes no nosso dia a dia desde o início da humanidade. Os povos considerados primitivos utilizavam a geometria na construção de objetos de decoração, na construção de utensílios e no desenho de pinturas, de formas para a pintura corporal, desenhos para a pintura corporal, criação de desenhos. Mas, além de tudo isso, existe uma grande importância na formulação de problemas desde aquela época que são de extrema importância até hoje para a nossa sociedade. Professor, eu não tinha me ligado nisso. Aqui na sala mesmo tem alguns objetos com forma geométrica. O quadro de X, por exemplo, é um retângulo. Exatamente, Yuri. Vou dar um outro exemplo. Tenho aqui a face frontal da TV. Representa uma figura plana, é um quadrado. Mas se observarmos direito a televisão, vamos perceber que ela tem largura, altura e comprimento. Então, ela é tridimensional. As figuras tridimensionais também são chamadas de figuras espaciais. Professor, como se calcula a área de uma figura plana? A área de uma figura plana é sempre a relação entre duas de suas dimensões. E para cada figura temos uma fórmula diferente. Vejam. Por exemplo, para achar a área de um quadrado, multiplicamos o lado vezes o outro lado. A fórmula é: a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Vamos aprender um pouco mais sobre formas planas com o nosso especialista. Figuras planas, assim como quadrado, triângulo e retângulo, são figuras que têm todos os seus pontos no plano. Elas são bidimensionais, ou seja, possuem apenas duas dimensões, comumente chamadas de comprimento e largura. Toda figura plana é associada a um número que chamamos de área. A área de uma figura plana pode ser obtida através de fórmulas, como a utilizada para o cálculo da área de um retângulo. Vejam a fórmula. A área do retângulo é igual à medida do comprimento multiplicada pela medida da largura. Trouxe uma questão para resolvermos juntos. Vamos lá? Uma pessoa de estatura mediana pretende fazer um alambrado em torno do campo de futebol de seu bairro. No dia da medida do terreno, esqueceu de levar a trina para realizar a medição. Para resolver o problema, a pessoa cortou uma haste de comprimento igual à sua altura. O formato do campo é retangular e foi constatado que ele mede 53 hastes de comprimento e 30 hastes de largura. Uma região R tem área AR, dada em metros quadrados, de mesma medida do campo de futebol descrito acima. Qual a expressão algébrica que determina a medida da haste em metros? Se chamarmos de H o comprimento da haste utilizada, a área da região retangular, que tem comprimento de 53 hastes e largura de 30 hastes, é, pela fórmula da área de retângulo, a seguinte. A área de retângulo, como vimos, é dada pelo produto entre a medida do comprimento multiplicada pela medida da largura. Neste caso,
a área será 53H multiplicado por 30H. Multiplicando 53 por 30, obtemos 1.590. E multiplicando H por H, obtemos H ao quadrado. Se invertermos os dois membros da igualdade, dividi-los por 1.590 e, em seguida, extrair a raiz quadrada dos dois membros, obtemos a medida da haste como sendo a raiz quadrada da área da região dividida por 1.590. Quando sabemos a fórmula, fica fácil calcular a área de cada figura plana. Realmente, Thalita, mas é importante entender qual a relação estabelecida entre as dimensões de uma figura plana. Ou melhor, a fórmula de cada figura e não apenas memorizar. E agora, vamos complicar um pouco mais com as formas geométricas espaciais? Agora complicou. Confesso que eu não lembro das formas geométricas espaciais. Não tem problema. Vamos recordar algumas formas de figuras espaciais? Lembram-se do paralelepípedo ou bloco retangular? Essa é a designação dada a um prisma cujas faces são paralelogramos. Um paralelepípedo tem 6 faces, sendo que 2 são idênticas e paralelas entre si. Os paralelepípedos podem ser retos ou oblíquos, conforme as suas faces laterais sejam perpendiculares ou não à base. Em geometria, um paralelepípedo é uma forma tridimensional cujas 6 faces são paralelogramos. O paralelepípedo pode ser definido de 3 formas distintas. É um prisma, cuja base é um paralelogramo. É um hexaedro, do qual cada face é um paralelogramo. É um hexaedro com 3 pares de faces paralelas. Vamos conhecer um pouco mais sobre formas de figuras espaciais com o nosso especialista. Bem, as formas espaciais, diferentemente das planas, não têm todos os pontos pertencentes a um único plano. Elas são figuras tridimensionais, isto é, possuem 3 dimensões que comumente chamamos de comprimento, largura e altura. Dentre as figuras espaciais, podemos destacar o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, a esfera, e a cada um deles podemos associar um número que chamamos de volume. O volume de um cubo de aresta medindo A é dado pela fórmula A elevado ao cubo. Já o volume de um paralelepípedo será dado pelo produto das medidas do comprimento, largura e altura. Vamos resolver mais uma questão. Determine a medida da aresta A de um cubo que tem o mesmo volume de um paralelepípedo, cujas medidas de comprimento, largura e altura são 2, 4 e 8 centímetros, respectivamente. O volume deste paralelepípedo, pela fórmula que vimos, será 2 vezes 4 vezes 8, o que dá 64 centímetros cúbicos. Já que o volume do cubo é dado pela medida da aresta ao cubo, e este deverá ser igual a 64, devemos procurar um número que, elevado ao cubo, seja igual a 64. Este número é o 4. Assim, a medida da aresta do cubo deverá ser de 4 centímetros. Então, pessoal, boa sorte para vocês e estudem bastante. E então, ficou mais fácil agora? Ficou sim, professor, claro. Agora, eu queria saber, será que a galera sabe mesmo que essas formas geométricas fazem parte da nossa vida no dia a dia? Não entendi bem sua questão. Assim, professor, eu estava aqui pensando, quando a gente está fazendo os exercícios de matemática, a gente está usando as fórmulas, a gente pensa que é só cálculo, né? Mas quando a gente coloca no nosso dia a dia, fica a coisa muito mais real, torna-se muito mais real para a gente. Agora entendi a sua reflexão. Vamos fazer um teste da matemática e observar as formas geométricas que vimos e estudamos aqui em sala de aula. A nossa reportagem fez pergunta aos estudantes para saber quais as formas geométricas que eles encontram e percebem na natureza, nas construções civis e nos objetos. Vamos assistir? Nós podemos encontrar vários tipos de exemplos de figuras geométricas no nosso dia a dia e na natureza. Por exemplo, uma árvore, uma cadeira, uma mesa, quando a gente vê um prédio, as janelas, toda a estrutura
Na geometria nós temos dois tipos de figuras diferentes, as planas e as espaciais. As figuras planas são aquelas que a gente enxerga só de um foco, por mais que a gente vire a folha desenhada, a figura para o lado, a gente não vai ver um assombro, certo? Uma projeção. E as figuras espaciais são aquelas que a gente tem um efeito 3D, podemos ver vários lados delas em vários ângulos. Um bom exemplo de geometria espacial é a escadaria da nossa escola, porque podemos ver de vários ângulos. É claro que as pessoas lembram mais fácil das formas simples, como quadrado, triângulo e retângulo, pois estas formas geométricas são figuras bidimensionais, também chamadas de figuras planas. Apesar de figuras como paralelepípedo, prisma, esfera e outros serem considerados figuras que apresentam 3 dimensões, e por isso são chamados de figuras espaciais, que podem ser encontradas também no nosso dia a dia, como essa caixa de sapato que é um paralelepípedo retângulo. Poxa, eu não sabia que guardava meu sapato novo num paralelepípedo retângulo. Pois é, agora sabe. O tijolo também tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Mas vocês vão ficar conhecendo melhor as formas geométricas planas e espaciais construindo uma maquete. Professor, o tema será o mesmo no projeto pedagógico? Isso mesmo. O tema é Salvador, capital da minha terra, da minha gente. Vocês vão se dividir em grupos e escolher cada grupo um ponto turístico. Elevador Lacerda, Igreja do Bonfim, Farol da Barra. Enfim, decidam um local e depois vão fazer pesquisa de campo. Estudem todas as formas geométricas planas e espaciais que vocês encontrarem em cada ponto turístico. Massa, professor. O meu grupo vai arrebentar. Então se empenhem bastante nesse trabalho. Se reúnam depois da aula, discutam e vejam quem fica com que ponto turístico da cidade. Agora prestem atenção que temos uma última atividade, um problema. Estão prontos? Manda ver, professor. E então, vou ler. Uma caixa no formato de poliedro precisa ser reforçada com 3 parafusos em cada vértice, um revestimento de metal nas suas 7 faces e uma aplicação de uma cola especial em todas as 15 arestas. A quantidade necessária de parafusos será igual a... Alternativa A, 72 parafusos. B, 66. C, 24. D, 30. Ou E, 10 parafusos. Chegou a hora da resposta. Acertou quem marcou a opção D, 30 parafusos. Observem que a resolução desse problema está relacionada com a habilidade de relacionarmos as faces, arestas e vértices que podem ser expressos numa relação entre si, que podem ser expressos na relação de Euler. Em todo poliedro convexo que possui V vértices, F faces e A arestas, vale a relação V mais F menos A igual a 2. Todo poliedro convexo segue a relação de Euler. Entretanto, nem todo poliedro que segue a relação de Euler é convexo. Para sabermos quantas arestas tem cada poliedro, existe um modo simples. Sabendo-se que as arestas são os lados dos polígonos das faces, as arestas surgem quando juntamos 2 polígonos, sendo que os 2 lados vão formar uma aresta. Como no item proposto, face é igual a 7 e aresta é igual a 12. Temos que o número de vértice é igual a 10. Serão utilizados 3 parafusos por vértice, logo são 30 parafusos no total. Agora que vocês já sabem como chegamos à resposta, finalizo a nossa aula de hoje, mas nos vemos em breve com novos assuntos. Até mais! Matemática é fácil, basta prestar atenção. Ela está presente em tudo, não é um bicho-papão. Com um pouco de estudo, vira até uma paixão. Agora é só praticar o que se foi aprendido. Essa aula foi bem clara, tudo ficou entendido. E assim, a matemática ganha um novo sentido.